A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Glória a Deus! Amém? Nós amamos vocês em nome de Jesus. Amém, amém. Ora, ora, ora! É muito bom estar de volta aqui. Estamos empolgados porque estamos começando o nosso primeiro episódio e eu vou começar falando com vocês sobre o livro Movido pela Eternidade. Faça a sua vida contar, hoje e para sempre. Então vejamos, antes de eu abrir aqui e falar sobre qualquer coisa, eu quero apresentar para vocês uma palavra que talvez não conheçam. É a palavra Zenit. Eu procurei no dicionário a definição da palavra Zenit. Zenit é o ponto mais alto alcançado por um objeto. Esse termo muitas vezes é usado para objetos celestes, como o Sol. Quando o Sol atinge o zênite, ele está no ponto mais alto do céu. No entanto, não é apenas a isso que ele se refere. Zênite pode ser o ponto mais elevado alcançado por um objeto. A segunda definição foi a que eu realmente gostei. Ela diz o momento, repitam comigo, o momento quando algo é mais poderoso ou bem-sucedido. Eu vou repetir, é o tempo quando algo é mais poderoso ou bem-sucedido. Sinônimos temos ápice ou cume. Vocês devem ter percebido que na capa do nosso livro, aqui está o nosso livro Movido pela Eternidade, temos um relógio. E por que nós temos um relógio na capa desse livro? Sabe, toda vez que Jesus falou sobre o eterno, ele sempre aparece falando da hora zênite, que são 12 horas. Notaram à meia-noite uma voz veio, correto? E se você observar, 12 horas é a hora zênite. Ou seja, durante o dia é a hora que o sol está mais alto no céu, certo? E à meia-noite, o zênite é o ponto médio da noite. Se vocês perceberem, haverá 12 sessões no nosso curso. Serão 12 episódios e é interessante que haja 12 horas num relógio. Então chamaremos cada episódio, chamaremos hora 1, hora 2, hora 3, e eu vou te preparar para a hora 12, amém? Porque queremos estar prontos para o zênite. Então, deixa eu te falar algo. O que devemos nos perguntar é qual o nosso alvo zênite para essa aula, para esse curso que estamos iniciando. Nós vamos começar lendo um salmo, Salmos capítulo 90, versículos 12 e 17, na Nova Tradução Viva. O Salmo diz, nos ensine, na verdade é Moisés falando aqui, então Moisés diz, nos ensine a tirar o máximo do nosso tempo. Repitam comigo, nos ensine a tirar o máximo do nosso tempo e torne os nossos esforços bem-sucedidos. Sim, ok? Sim, torne nossos esforços bem-sucedidos. Eu vou ler de novo. Nos ensine a tirar o máximo do nosso tempo e torne nossos esforços bem-sucedidos. Sim, torne nossos esforços bem-sucedidos. O objetivo de qualquer pessoa com a mente sã é viver uma vida que conte. Quantos podem dizer amém para isso? Qualquer pessoa que estiver bem na sua cabeça vai dizer, eu quero viver o melhor desta vida. Essa era a oração de Moisés. Senhor, torne os nossos esforços bem-sucedidos. De fato, ele não orou apenas uma vez, ele orou 2 vezes. Você notou que eu li 2 vezes? Não era eu repetindo, está escrito 2 vezes. Ele diz, torne os nossos esforços bem-sucedidos. Sim, torne os nossos esforços bem-sucedidos. De fato, é um estilo de escrita no hebraico. Quantos aqui sabem que quando escrevemos e queremos exclamar algo, podemos usar um ponto de exclamação, podemos usar itálico ou negrito, não é? No entanto, os escritores hebreus, sempre que queriam enfatizar uma declaração ou palavra, escreviam essa palavra 2 vezes. Vejam, Mateus capítulo 7, Jesus disse, nem todo aquele que me chamar Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Se você estivesse lá, quando Jesus estava pregando o Sermão do Monte, teria ouvido algo como, nem todo aquele que me chamar Senhor, entrará no reino dos céus. Se você fosse Mateus sentado lá, você poria a palavra 2 vezes para enfatizar o que Jesus enfatizou, entendeu? Essa era a forma deles enfatizarem, torne as nossas vidas bem-sucedidas. Essa é a vontade de Deus para a sua vida, que você viva uma vida bem-sucedida
Então não deixe que ninguém te diga o contrário. A vontade de Deus para a sua vida é que você viva uma vida bem-sucedida. Diga amém! Eu posso te dar quantos versículos você quiser. Ele disse que quer que você viva uma vida significativa. Deuteronômio capítulo 30, verso 9, na Nova Tradução Viva. Moisés diz: o Senhor, o teu Deus, vai te fazer bem-sucedido em tudo o que você faz. Em Josué capítulo 1, versículo 8, Deus diz: esse livro da lei não deve se afastar da sua boca, mas medite nele dia e noite. Você já conhece essa passagem? De modo que façam de acordo com tudo que está escrito, para que então façam seu caminho prosperar, e então tenham um bom sucesso. Repitam, bom sucesso. Então deixa eu te dizer, é preciso sabedoria de Deus para ter sucesso. Eu vou dizer de novo, é preciso sabedoria de Deus para ter sucesso. Provérbios 19:8 diz: aquele que ama a sabedoria, ama o seu próprio melhor interesse e será um sucesso. Eu vou ler de novo. Aquele que ama a sabedoria, ama o seu próprio melhor interesse e será um sucesso. Não é bom, como ele diz, que você ama o seu próprio melhor interesse e será um sucesso se amar a sabedoria? Então, sabedoria nos dá conhecimento e habilidade para fazermos as escolhas corretas no momento oportuno. A verdadeira sabedoria não é para os que têm mente aguçada, é para aqueles que temem a Deus e só pode ser encontrada em Cristo. Construir uma vida de significado eterno deve ser feito baseado na sabedoria de Deus, e é sobre isso que essa mensagem fala. A sabedoria traz sucesso, e se você tiver sucesso, você será recompensado por isso. Como eu sei disso? Porque Provérbios 9:18 na Nova Versão Internacional diz assim: se você for sábio, a sua sabedoria vai te recompensar. Deixa eu te dizer, Deus quer recompensar pessoas, Ele tem paixão por isso. Quantos aqui sabem que Deus é galardoador? Eu não ouvi muitos améns. Deus é galardoador, amém? Na verdade, basta ver como ele se apresenta para Abraão. Você sabe como ele se apresenta? Ele diz: eu sou o seu escudo e a sua excepcional e grande recompensa. Bem, como pai eu aprendi isso. Eu tenho 4 filhos e eu amo os meus 4 filhos. Eu amo dar desafios aos meus filhos e vê-los superar esses desafios, mas o que eu realmente amo é recompensá-los por isso. Mas quantos aqui sabem que você não recompensa as pessoas se elas não merecerem? Mas como pai, eu amo recompensar os meus filhos se eles merecem, amém? Nós lemos em Salmos 37:18, na Bíblia Viva: dia após dia, o Senhor observa as obras feitas por homens piedosos e lhes dá recompensas eternas. Veem, Ele ama dar recompensas, mas as suas recompensas são eternas. Vamos falar disso. O desejo de Deus pelo nosso sucesso tem sido enfatizado na igreja na nossa geração. Nos últimos 10, 20 anos, quantos sabem que temos pregado que Deus realmente quer que tenhamos sucesso, um bom segmento da igreja? No entanto, há muitos na igreja hoje que apenas deram ouvidos a um aspecto disso e não equilibraram com o evangelho inteiro. Como resultado disso, temos muitas pessoas que pegaram as promessas de Deus, porque quantos sabem que as promessas de Deus vão te trazer bons resultados, prosperidade, um bom relacionamento, um bom casamento? Só que algumas pessoas têm agarrado as promessas de Deus e as têm usado para viver o hoje, ao invés de olhar para elas do ponto de vista eterno. Vocês estão comigo? Se vocês apenas olham para os princípios de sucesso de Deus e não olham para o conselho completo da sua palavra, vão acabar, possivelmente, alimentando uma vida que vive para o hoje, que busca o sucesso para o hoje. Então a única diferença entre você e o mundo será que o mundo vive para o sucesso hoje, mas você tem promessas para embasar isso. Deus quer que sejamos pessoas que veem as coisas pelo escopo da eternidade e que tenham a medida do sucesso pelo eterno, entendem? Se você olhar para algumas pessoas na Bíblia, elas não eram tão bem-sucedidas para os padrões do mundo. Você olha para João Batista e não diria que ele é bem-sucedido. Qualquer cara que mora no deserto e se alimenta de mel silvestre e gafanhotos e que anda por aí com um cinto amarrado na cintura não é um cara bem-sucedido para os padrões do mundo. Elias não parecia ser bem-sucedido vivendo às custas de uma viúva, mas ainda assim era bem-sucedido, entendem? João Batista foi definitivamente um sucesso. Então o que devemos fazer como crentes é termos uma perspectiva eterna do sucesso. Do contrário, começaremos a viver para o hoje. Porque deixa eu dizer uma coisa, amigos, todos nós um dia estaremos diante do tribunal de Cristo. É um bom lugar para dizer amém. E
Quando isso acontecer, vamos descobrir se a nossa vida, se construímos a nossa vida para ser medida com os padrões eternos ou para ser medida com os padrões temporais. Então vocês não acham uma boa ideia olharmos o que Deus tem a dizer sobre ser bem-sucedido e ter uma boa significância? Você pode dizer amém? Então antes de fazermos isso, precisamos estabelecer o eterno, o que é a eternidade, o que é o eterno. Você pode abrir a sua Bíblia comigo em Eclesiastes capítulo 3. Então antes de qualquer coisa, vamos estabelecer o eterno. Enquanto vocês estão abrindo em Eclesiastes capítulo 3, eu quero ler para vocês em Jó, capítulo 36, versículo 26. Certo? No livro de Jó, capítulo 36, versículo 26, na Bíblia Viva, nós temos: ninguém pode começar a entender a eternidade. Jó 36, 26 diz, na Bíblia Viva, ninguém pode começar a entender a eternidade. Agora vejam, Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, por favor. Temos: ele fez todas as coisas belas ao seu tempo. Repitam, ao seu tempo. Quantos sabem que Deus é o Senhor do nosso tempo? Da mesma forma, ele colocou a eternidade em seus corações. Deus colocou a eternidade no coração de cada ser humano. Então, eternidade, o que é isso? Como podemos definir? Isso é maravilhoso. Em um dicionário onde eu procurei, a palavra eternidade, encontrei essa definição: tempo infinito. Em outro dicionário, onde eu procurei a palavra eternidade, encontrei a seguinte definição: o estado de existir fora do tempo. Então, um dicionário diz tempo infinito e o outro dicionário diz o estado de existir fora do tempo. Eu achei isso hilário. Por que é que nunca questionaram isso? Suponha que o dicionário fosse um livro de ciências e desse a definição de um peixe e um livro de ciências dissesse: um peixe é um anfíbio que vive dentro da água. E outro livro de ciências dissesse: o peixe é um anfíbio que vive fora da água. Um diz dentro da água, outro diz fora da água, e a gente fica: o quê? Isso é loucura! Como dois livros de ciências descrevem um peixe como vivendo no estado da água e outro vivendo fora do estado da água. Então nós temos dois dicionários que têm centenas de anos, são dois dicionários bem estabelecidos e antigos. Um diz que a eternidade está dentro do tempo e o outro diz que a eternidade está fora do tempo. Como podemos ter chegado nisso? Eu te digo como, é porque ninguém pode começar a entender a eternidade. Uma mente não é capaz de aprender conceitos infinitos. Pense sobre isso. Pense no fim do universo. Você já fez isso? Desde que eu era um garotinho, eu fico pensando onde é o fim do universo. Você poderia parar um pouquinho comigo e pensar onde é o fim do universo? Você pode me dizer onde é? Pode me dizer o que tem no fim? Será que tem uma parede? Tudo bem, então se tem uma parede no final do universo, o que é que tem do outro lado da parede? Se não tem nada do outro lado da parede, então você concorda comigo que o universo vai mais longe? Você não consegue apreender o fim do universo porque a sua mente não apreende coisas infinitas, entende? Agora pense comigo num poço sem fundo. Pelo amor de Deus, como você pode se imaginar caindo para todo sempre? Não, pense comigo, duas coisas estão confundindo a nossa mente aqui. A primeira é cair para sempre, nunca parar. A segunda coisa é não ter fundo, por todo sempre. Isso bagunça sua mente. Agora pense em Deus. Ok? Vamos pensar em Deus, por favor, um minuto, ok? Vamos lá, Deus. Onde ele começou? Quando ele se tornou Deus? Quer dizer, quem deu à luz ele? E alguém pode dizer: ele sempre foi Deus, está completamente certo. Agora me fale sobre isso com a sua mente. Agarre o conceito, por favor, com a sua mente. Você não consegue. Porque Deus fala em Salmos 92: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, de eternidade do pra sempre, à eternidade, ao pra sempre, tu és Deus. Ele sempre foi Deus, é Deus hoje e sempre será Deus. Para todos sempre ele é Deus. Tente entender isso com a sua mente. Você não consegue, mas o seu coração sim. Então, o que é inalcançável, ouça com atenção, o que é inalcançável para a sua mente foi colocado em nossos corações pelo Criador. Eclesiastes diz: ele colocou a eternidade em nossos corações, mas é inalcançável para nossa mente. É por isso que a Bíblia fala em Salmos 41: o tolo disse em seu coração: não há Deus.
Agora note que a Bíblia não diz, o tolo diz em sua mente que não há Deus. Veja, o ateu diz que não há Deus, não é verdade? Mas sabe onde ele está dizendo? Está dizendo na mente. Isso me lembra um grande amigo meu. Um grande amigo meu, há anos atrás, ele era um devotado. Ele dizia de si mesmo ateu. Ok? E ele era um ateu inveterado. Era um homem muito bem-sucedido, um homem muito rico. Qualquer pessoa que tentasse pregar para ele, ele não dava a mínima bola. E um cara tentou pregar para ele uma vez, falando do evangelho. Ele tirou a Bíblia da mão do rapaz, jogou no chão e pisou em cima. Ele era um ateu convicto, ok? Mas aconteceu que ele começou a ter dores muito fortes no peito. Tiveram que abri-lo e fizeram uma cirurgia muito invasiva. Depois que abriram, eles fecharam e disseram: você vai morrer nas próximas 24 horas, assine o que tem que assinar, faça o que tem que fazer, você não vai sobreviver. Então ele deitou na cama do hospital naquela noite e de repente, um pensamento começou a vir. Eu vou para casa e essa casa para onde eu vou, eu não sei se é onde eu quero estar. Ou seja, ele sabia que ia para o inferno. E aí está, um ateu convicto. E sabe o que aconteceu? Ele morreu 2 vezes naquela noite. E ele conta, eu nunca vou esquecer de como ele fala disso, é um amigo meu, eu o conheço. E ele deixou o seu corpo, ele disse que é como tirar o pé de um sapato e ele começou a descer em uma rápida aceleração para o que ele acreditou ser as profundezas da terra. E ele disse que quanto mais fundo ele ia, mais o medo aumentava. Ele começou a ouvir aqueles gritos e disse que viu as luzes do inferno. E ele disse que chegou exatamente à entrada do inferno e foi de alguma forma trazido de volta ao corpo 2 vezes. 2 vezes foi ao inferno. Na manhã seguinte, ele ligou para o único amigo que ainda tentava remotamente convertê-lo e ele sabia que esse amigo era cristão. O amigo veio à sala do hospital, levou ele ao Senhor e ele disse: agora vou orar para você ser curado. E ele disse: você está louco? Me deram 24 horas de vida. O amigo disse: não, Jesus não só morreu pelos seus pecados, mas também pelas suas enfermidades. Ele orou por ele e o homem saiu do hospital 3 semanas depois e ele ainda está vivo. Certo? Isso foi nos anos 70, entenderam? Vocês estão aqui, então ele disse em sua mente como ateu, não há Deus. Mas o tolo, ouça com cuidado, Salmos 41 diz que o tolo em seu coração disse não há Deus. Estão entendendo? O tolo é aquele que pela sua desobediência contínua acabou tendo seu coração completamente fechado, ao ponto de dizer absolutamente não a Deus, e você os encontra mais dentro da igreja do que fora dela. Você encontra um monte de ateus por aí dizendo em suas mentes não a Deus, mas têm corações sensíveis. Agora, eu gostaria de dar uma definição de eternidade e eu vou ler direto do livro. A eternidade dura para sempre, ela não tem fim. No entanto, não se trata apenas de um tempo que não acaba, uma vez que não está sujeita ao tempo, mas o tempo está sujeito a ela. Falar de eternidade meramente em termos de duração perpétua é perder a ideia geral. Para ter uma melhor visão da eternidade, precisamos olhar para o próprio Deus. Ele não é limitado em poder, conhecimento, sabedoria, compreensão e glória, para citar algumas características. Ele é autoexistente, para sempre foi e para sempre será Deus. Ele é chamado de Pai Eterno em Isaías 9:6. Em algumas traduções, ele é chamado de Rei da Eternidade e também de Pai da Eternidade. Tudo que é eterno encontra-se nele, na verdade a própria eternidade se encontra nele. Tudo que está fora dele é temporal e sofrerá mudança. Não importa o quão boa, nobre, poderosa ou duradoura alguma coisa pareça, no final deixará de existir se estiver fora dele. Deus é eterno, portanto o que ele diz é eterno. Ele não pode mentir. Nem o que ele diz pode ser quebrado. Se não fosse assim, tudo se precipitaria na escuridão total. Pois Deus é luz e sustenta todas as coisas. Por sua palavra nunca pode haver mudança no que ele diz, do contrário não seria mais eterno. Este é um firme fundamento sobre o qual deveríamos edificar nossas vidas. Você concorda comigo nisso? Então muitos hoje não estão edificando suas vidas sobre o que é eterno, a palavra de Deus. Vocês estão aqui. Se o que ele diz fosse deixar de existir, então ele não seria eterno. Dessa forma, não seria Deus. Pois tudo está sustentado pela sua palavra. Ainda assim, muitas pessoas estão construindo suas vidas sobre coisas diferentes do que ele falou. Muitas pessoas estão construindo suas vidas sobre pensamentos culturais e tradições, sobre suposições, sentimentos e emoções a respeito de quem Deus é. Ei, não são só os ímpios que fazem isso, amigos, também são
Eu descobri isso, os crentes fazem o mesmo. Certo, é assustador pensar que alguma coisa é eterna, quando na verdade ela é temporal. Quer dizer, você está construindo sua vida sobre uma fundação falha e está se preparando para falhar? Eu encontro pessoas que me falam de Deus e da sua crença no Filho, mas aqueles que eles dizem que conhecem não é com quem estão vivendo, porque eles vivem o contrário do que ele declara, entendem? Vá comigo, por favor, para o Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12, por favor. Eu quero ler a partir do versículo 27. Jesus disse: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar... Ei, a palavra guardar também significa obedecer. Então vamos ler dessa forma, porque na Nova Tradução Viva, ele diz: se alguém ouvir as minhas palavras e não as obedecer. Então eu vou ler assim: se alguém ouvir as minhas palavras e não as obedecer, eu não o julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não me obedece, e não recebe as minhas palavras, não obedece às minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho proferido, esta o julgará no último dia. Repitam comigo: último dia. O último dia é outro termo que se refere ao julgamento. Certo, se virmos na Nova Tradução Viva, ele diz o dia do julgamento e não o último dia. Então Jesus está dizendo algo aqui, já sabemos o que será falado no dia do julgamento. Será o que ele já falou. Ele disse: eu não o julgo, mas eis o que os julga, as palavras que eu falo hoje os julgarão naquele dia. Então já sabemos o que será falado no tribunal de Cristo. É o que ele já falou. Todas as coisas serão julgadas em linha com o que ele já falou. Então, você não acha que é sábio tirarmos um tempo para investigarmos o que ele falou, se é isso que nos julga? Sabe, a Bíblia fala de julgamentos. Na verdade, a Bíblia fala que eu saiba de 3 julgamentos. Fala do julgamento dos santos. Na verdade, são mais julgamentos. Fala do julgamento dos santos. Fala do julgamento dos incrédulos. Fala do julgamento dos anjos. Fala do julgamento das nações. Estão acompanhando? E tudo o que acontecerá nesses julgamentos será de acordo com o que ele já falou. Então já sabemos, ou é melhor descobrirmos o que ele fala? Você pode dizer amém? Então algumas pessoas pensam, e essas são as não salvas, elas pensam que Deus vai considerar tudo o que eles fizeram, tudo o que fizeram de bom e o que fizeram de mal, e se o bom for maior do que o mal, então tudo bem, vão ficar bem, talvez um pouco de sofrimento, um pouco de punição, mas vão ficar bem. Estes são os ímpios, mas nós crentes sabemos melhor do que isso, não? No entanto, eu descobri que há muitos crentes que acham que não ficarão diante de Jesus como juiz. Eles dizem: sabe, todo julgamento já ocorreu no Calvário e eu não ficarei diante de Jesus sendo ele o meu juiz. E eles estão confiando em seu tipo de misericórdia não bíblica. Mas a Bíblia diz claramente, e vamos pegar pesado nisso nas próximas lições, todos, homens e mulheres, crentes ou incrédulos, estarão diante do tribunal de Cristo. Claro que serão julgamentos diferentes, um julgamento para os crentes e outro para os incrédulos, mas todos estaremos diante dele como juiz. E no que diz respeito aos crentes, a Bíblia é muito clara. Eles prestarão conta do que fizeram em seu corpo nesta terra, seja bom ou mal. Repitam comigo: bom ou mal. E alguns crentes têm esse conceito errado de que haverá apenas recompensas, que vão chegar diante de Jesus e recompensa, não. E aqui você vai ver que a Bíblia não diz isso. Se você está acreditando nisso, está acreditando no ensino não bíblico, é um bom lugar para dizer amém. Muitos crentes não acreditam que vão ficar diante de Jesus como juiz porque ele é o Salvador. Estes são os que ficarão mais surpresos. Eu penso que os crentes ficarão mais surpresos que os incrédulos. Sabe, muitos crentes acham: tudo vai se acertar. Mas não é o que a Bíblia diz, não vai simplesmente se acertar. Porque eu vou mostrar nas próximas sessões como a Bíblia diz que é melhor você ficar ciente de tudo o que vai acontecer. Mas a maioria não está. E é na igreja eu tô falando. Certo? Então, como ter confiança no dia do julgamento? Pois a Bíblia diz que podemos ter essa confiança. Vá comigo para 1 João 4. Eu vou te mostrar como, desde o começo, podemos ter confiança diante dele no tribunal. 1 João, capítulo 4, versículo 17. Na verdade, eu vou ler aqui na Nova Tradução Viva. 1 João 4, 17. 1 João 4,17 diz: à medida que vivemos com Deus,
o nosso amor se aperfeiçoa mais, de forma que não tenhamos medo no dia do julgamento, mas que possamos olhar para Ele com confiança, porque nós somos como Cristo aqui neste mundo. Então, como podemos ter confiança? Como ter confiança no dia do julgamento? Praticando o crescimento no amor dele. Você ouviu o que ele disse? Porque o nosso amor se aperfeiçoa mais. Repitam, amor. Bem, foi aqui que eu descobri que nós temos uma ponte e muita gente deixa passar. Muitas pessoas julgam o amor usando a visão temporal, a visão do mundo e não a visão de Deus. Eu estou no ministério de tempo integral há 23 anos. Eu já estive no ministério pastoral, assim como no ministério itinerante, e muita gente diz pra mim, eu já vi pessoas indo pra igreja e mesmo assim vivendo amasiado e planejando casamento. E eles dizem, quer saber, nós nos amamos. E dizem, Deus sabe que nós vamos nos casar, foi Ele que escolheu para ficarmos juntos. Isso é tudo só uma formalidade, é apenas uma cerimônia. E sabe, a gente realmente se ama, nós vamos ficar juntos de verdade e tá tudo bem. Isso é engano, porque a Bíblia diz, assim, os fornicadores e adúlteros serão julgados. Bem, eu já ouvi isso da boca de muita gente, e ouvi mais de uma vez. Eles veem como amor, mas não está baseado na verdade. O amor deles está baseado no que a sociedade considera bom. Vocês estão comigo? Porque a sociedade é moldada na sua própria definição do que é bom. Eu ouço homens de negócios dizendo, sabe, eu sei que o que eu estou falando não é exatamente verdade, mas sei também que vai ser muito proveitoso para outra parte. Eu estou fazendo isso para que eles evitem essa longa negociação, sabe? Eu sei que é o melhor para eles, então eu vou enrolar um pouco aqui e tudo vai ficar bem. Isso não é amor. É mentira. E a Bíblia diz que os mentirosos irão para o lago de fogo, entenderam? Então muitas vezes as pessoas na igreja baseiam o amor no que a sociedade diz que o amor é, sempre com muitas emoções, sentimentos e com o que parece ser bom para os padrões da sociedade. Parece ser bom para os padrões humanos, mas não encaixa na palavra eterna de Deus. Se você quer mesmo saber sobre amor, você quer saber? Se quer saber sobre amor, vá para 1 João capítulo 2, verso 5. 1 João capítulo 2, verso 5, eu vou ler na versão amplificada. Lemos assim, mas aquele que mantém, entesoura a sua palavra, repitam, mantém sua palavra, que traz na mente seus preceitos, que observa sua mensagem na totalidade, verdadeiramente nele tem um amor, de ir para com Deus sendo aperfeiçoado, completamente alcançando maturidade. Por isso percebemos, sabemos, reconhecemos e temos certeza que estamos nele. Então, como em nós o amor de Deus amadurece? Guardando sua palavra na totalidade. Repitam comigo, na totalidade. Eu posso te mostrar mais, passe apenas algumas páginas, vá para 2 João. 2 João, algumas páginas para frente. O apóstolo João diz o seguinte, veja no versículo 6. Isto é o amor. Repitam, isto é o amor. Quer saber o que é o amor? Eu vou te dizer o que é o amor. Está aqui, é a verdade. Isto é o amor, que andemos, repitam comigo, andemos de acordo com seus mandamentos. Então, se você quer saber a verdade, o amor é a verdade. Guardar os mandamentos de Deus. Eu nunca esqueço o que Deus disse para mim uma vez. Ele disse, filho, onde eu disse que o amor era bonzinho? Eu pensei e disse, eu nunca li na Bíblia que o amor era bonzinho. E ele disse, você não vai achar? E de repente eu percebi que a minha definição de amor estava errada. E eu comecei a estudar o que o amor realmente era. Se quer saber a verdade, o amor é a verdade. E é guardar os mandamentos dele, porque ele é o amor. Eu disse, ele é o amor. Mas quantos aqui sabem que guardar os mandamentos dele nessa sociedade, Pedro disse que é ir contra a corrente? Vocês estão aqui? Então, a chave é saber o que o rei espera e deseja, que se guarde sua palavra, porque isso é o que vai nos julgar no dia do julgamento. Sabe o que isso me lembra? Isso me lembra quando eu estive em Singapura. Eu já estive lá 10, 12 vezes, e toda vez que eu vou a Singapura, algo me chama a atenção. Quando você voa para aquela nação, no cartão de entrada, você sabe, tem que preencher um cartão de entrada. Está escrito no cartão, morte aos traficantes de drogas. Bem, eu fui investigar isso
da última vez que eu fui lá e descobri que você é condenado à morte se estiver com certa quantidade de certos tipos de drogas em Singapura. Bem, eu preguei na Holanda muitas vezes. Vocês sabem que é permitido fumar maconha na Holanda? É permitido. Então, imaginem um garotão holandês e ele voa da Holanda para Singapura. Ignora completamente o cartão de entrada. E ele chega em Singapura e começa a distribuir a sua droga com seus novos amigos de lá. Ei, caras, esse barato é legal, pega aí, esquece dos problemas, do estresse, e ele é preso. Posto na cadeia. Então ele é trazido diante do juiz, o dia do julgamento chega, e é declarado culpado, e enviado à forca. É assim que eles fazem, ok? É enviado à forca, certo? O jovem olha para o juiz e diz, espera aí, por que a forca? O juiz diz, você quebrou nossa lei? Ele diz, espera aí, de onde eu venho é permitido? Isso não acontece no lugar de onde eu venho, é assim, e o juiz diz, você não está no lugar de onde você veio? Aqui é contra a lei. Estão entendendo? Então vamos lá, lá está aquele homem no corredor da morte. E eu vou te dizer, eles não voltam atrás lá. Lembram do garoto que depredou um carro, um americano, anos atrás em Singapura, e ele foi sentenciado a levar varadas? Até o presidente Clinton tentou interceder. E não funcionou, porque ele quebrou as leis deles. Estão entendendo? Bem, a questão que temos que entender é que quando estivermos no tribunal de Cristo, ele não vai dizer, sabe, a América tinha uma cultura muito liberal, e eu entendo que você se esforçou. João disse, todo aquele que guardar sua palavra na totalidade. Você já notou quantas vezes na palavra Deus diz, guarda com diligência, guarda com diligência, guarda com diligência? E o que acontece é que chegamos no Novo Testamento e aí dizemos, sem problema, tudo já foi resolvido, a graça foi dada, podemos fazer o que quiser. A graça não funciona assim, amigo. Mais tarde eu vou te mostrar que a graça, na verdade, é mais um poder para nos ajudar a fazer o que o reino de Deus espera, ao invés de uma cobertura para que possamos viver completamente sem lei, contrários às leis do reino. É um bom lugar para dizer amém. Então, recompensas, vamos falar de recompensas em todas as sessões. E como eu disse, há mais de um julgamento, julgamento para os crentes, julgamento para os incrédulos, julgamento para os anjos. As decisões vão variar no tribunal de Cristo. Haverá perda e haverá punição, mas também haverá recompensas e falaremos disso depois. E eu quero sinalizar algo para vocês hoje à noite. E é o seguinte, as decisões tomadas no tribunal de Cristo são eternas, são chamadas julgamentos eternos. Vamos falar disso na próxima lição. Repitam comigo, julgamentos eternos. O que isso significa é que as decisões tomadas no tribunal de Cristo não serão nunca mudadas. Não é como se você pudesse ir lá e apelar, tipo alguns anos depois do tribunal de Cristo. Não dá para fazer isso. Agora, para o crente, não é questão de onde passaremos a eternidade, mas como passaremos a eternidade. E falaremos disso em profundidade nesse curso. Porque nas lições que virão, o que eu farei é falar com vocês sobre o julgamento dos incrédulos. Isso engloba 1/3 do livro. E 2/3 do livro é sobre o julgamento dos crentes. A Bíblia fala muito desse assunto. Eu fiquei impressionado com como a Bíblia fala disso, sobre o julgamento dos crentes. E vamos falar disso, porque Paulo fez uma declaração. Eu quero que você abra no capítulo 9 de 1 Coríntios, versículo 24, vou ler na amplificada. Vocês não sabem que numa corrida todos os corredores competem, mas apenas um recebe o prêmio? Agora ouça isso. Então corram sua corrida, para que vocês possam pegar o prêmio e torná-lo seu. Vocês ouviram isso, eu vou ler de novo. Então corram sua corrida, para que vocês possam pegar o prêmio e torná-lo seu. Mas todo atleta que vai ao treinamento se conduz com temperança e se restringe de todas as coisas, para uma coroa que logo perecerá. Mas nós fazemos para receber uma coroa de duração eterna, que não perece. Desta forma, eu não corro sem certeza, sem alvo definido. Repitam, alvo definido. Eu não dou socos como se estivesse acertando o ar sem um adversário.
Agora, na Nova Tradução Viva, ele fala assim: então eu corro direto para o objetivo com um propósito a cada passo. Então, amigos, eu vou dizer, ele diz: eu corro para vencer e corro com um propósito a cada passo. Você não compete com outros e sim com você mesmo. Não há ninguém mais contra quem você corre a não ser você mesmo. Veja, numa corrida ele deixa isso muito claro: pessoas correm contra as outras, mas nessa corrida você corre contra si mesmo. Vocês entendem? E Paulo diz: eu corro com um propósito a cada passo. Então eu descobri o seguinte, que muitos crentes ainda não contemplaram isso. Eles não estão prontos para a eternidade. Eles usam as promessas de Deus para viver com sucesso agora, mas não estão se preparando para a eternidade. Mas Paulo diz: eu estou correndo para receber uma coroa, que vai durar para sempre. E é claro, ele está dizendo: eu estou correndo pelo prêmio. Então, se alguém chegar para você dizendo: ah, irmão, você precisa ser humilde, um doce servo do Senhor, não dê ouvidos. Não foi isso que Deus disse. Isso é filosofia, isso é falsa humildade, isso vai te desviar da tua recompensa, a Bíblia diz. Mas Paulo diz: eu tenho um objetivo, tenho um propósito a cada passo. Quando você entende que tudo que você faz aqui será visto pela ótica da recompensa eterna e a recompensa que você recebe ou a perda que você sofre vai durar para sempre, sempre e sempre, você presta atenção? Eu vejo pessoas preparando a aposentadoria. Isso leva só 20 anos. Não estão se preparando para a eternidade. O título do livro é Movido pela Eternidade. Movido significa impulsionado. Significa guiar, controlar ou direcionar. Outra definição é suprir o modo de força para. O que está guiando ou motivando você todos os dias, toda manhã quando você acorda? O que te move? O que está te motivando? O que está te guiando? O que está te controlando? É sobre isso que esse curso fala. Muitas pessoas ficarão chocadas no dia do tribunal de Cristo e, como eu disse, muitos deles serão crentes. Há uma alegoria nos capítulos 2, 3 e 8 do livro, e se você não ler essa alegoria, você não será capaz de acompanhar as próximas horas e lições deste curso. Nessa alegoria, nós falamos de verdades como numa história. Eu vejo vocês na próxima sessão, quando falaremos mais.